Olá! Está começando o 147º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana de volta de um pulinho ali na Europa, está Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, fui acompanhando com uma certa inveja. Não foi exatamente um passeio, né? Seu trabalho por Cascais, lá em Portugal. Exatamente. Eu não fui passear, eu fui trabalhar. Claro que a gente tenta aproveitar um pouquinho, mas foi correria. Estava lá, trabalho a convite da Opera, empresa por trás do navegador Opera, que eles foram anunciar algumas novidades, então me chamaram e lá estava eu em Cascais, que eu já conhecia Portugal. Eu já fui várias vezes a Portugal, mas Cascais eu ainda não conhecia, então foi bem legal estar por lá. Curtiu lá? Muito bonito lá, nossa, a praia estava linda e pelo menos o dia que eu cheguei lá, que o tempo em Lisboa é sempre meio instável, né? Pra quem já esteve por lá sabe que chove bastante, sempre tá nublado, mas o dia que eu cheguei em Cascais o tempo tava lindo, então toda vez que eu vou pra Europa é sempre assim, novembro, dezembro, janeiro, então tá frio, eu tenho aquela imagem de invernão, galera de casaco. E aquele sol, gente andando sem camisa na rua, ouvindo música na praia. Eu falei, não, gente, eu tô no Brasil mesmo, né? Isso foi muito legal. Ah, excelente. Eu, por coincidência, acabei indo para Cascais faz uns 2 anos. Vai bater 2 anos agora, na metade do ano. Eu achei bem... É colado em Lisboa, dava pra ir e voltar de trem, por exemplo, né? Tem Estoril ali no meio, mas Cascais é uma cidadezinha bonitinha, pequenininha, bando de restaurantezinho legal. A rua, assim, andar na rua, fazendo nada. É bonito, né? Tem a pracinha ali. Mas o que é a Opera? Opera é a empresa e o navegador, né? Então, imagina. Então, o que é a Opera? Exatamente. Quis anunciar. Eles mostraram pra gente, basicamente, um roadmap do que está por vir, né, para os navegadores da Opera, que a Opera ela tem mais de um navegador. Tem o Opera One, que é o principal, tem o GX, que é o voltado para gamers, tem o Opera Air, que eles anunciaram no começo desse ano, que é uma coisa mais voltada para mindfulness, toda aquela coisa de lembrar você, de parar, respirar, né, ter um cuidado maior ali com a saúde mental. E, claro, os navegadores mobile. Então, teve um apanhado geral de novidades para todos os navegadores, mas o destaque mesmo do evento, foi o motivo principal para eles chamarem a gente lá, foi para mostrar uma demo do Operator, que é o agente de IA deles. Eles anunciaram o Operator no começo do ano, mas foi mais uma demo conceitual, né? Eles lançaram um vídeo na internet e falaram, a gente está tentando criar isso aqui, né? Estamos trabalhando nisso aqui, mas na época era só um vídeo, né? Um conceito, basicamente. E agora eles tinham já algo pronto para mostrar ali ao vivo pra gente, alguém usando o Operator. E basicamente a ideia que a gente já até viu outros concorrentes aí tentando fazer algo parecido, né, com agentes de IA, é você navegar na internet usando só comandos, né, usando prompts de IA. Então eles deram ali alguns exemplos, como por exemplo, eu quero planejar uma viagem entre os dias, né, X e Y para tal destino e quero encontrar a melhor passagem. A IA vai, entra nos sites, busca para você e encontra o melhor preço. E aí, num outro exemplo que eles pegaram, chamaram alguém, né, um dos jornalistas ali, e falaram, qual é o teu nome, qual que é o teu quarto de hotel? Tal. Aí digitaram lá, quero que você compre flores para entregar pro fulano no hotel tal, em Cascais. E a IA, né, na nossa frente, foi lá, abre o Google, digita flores em Cascais, Google Shopping, clica no site, abre o site, pega um buquê de flores, e aí vai preencher, né? Preenche ali, clica em comprar, preenche o endereço, onde que é para entregar. Então, basicamente é isso. A ideia é você controlar a internet através de prompts de IA, e pela primeira vez ali a gente viu isso funcionando mesmo, porque como eu falei até então era um conceito, e agora foi uma demo já ao vivo ali, para a gente ver funcionando em tempo real. Eles ainda não têm previsão de lançar esse recurso, porque a gente Era a minha viu próxima assim, pergunta. ainda não está tão perto de ser lançado, porque eles querem melhorar ainda mais antes de colocar na mão das pessoas. Porque assim, entre o tempo da IA fazer e o tempo de uma pessoa fazer, eu acho que hoje uma pessoa ainda faz esse trabalho mais rápido. Porque a ideia que a gente vê é quase que se tivesse uma pessoa por trás, mas o cara até, um dos diretores ali da Opera que apresenta, ele se afastou do computador pra gente ver que o mouse estava clicando sozinho e tudo, né? Então, mas ainda é aquela coisa que demora um pouquinho, clica aqui, espera um pouquinho. Mas eles dizem que a ideia é que mais pra frente a IA consiga ser tão rápida para fazer isso em questão de segundos, né? Para daí sim fazer sentido você dar o comando pro navegador quando você vai tomar um café
e o navegador fazendo as compras para você, né? Preciso comprar tal coisa na Amazon. O navegador vai lá, compra e você está fazendo outros trabalhos. Tem mil e uma utilidades quando estiver funcionando legal, mas a questão é que a gente viu ao vivo funcionando, foi bem legal, me parece muito promissor, eu consigo imaginar usando isso já para organizar o meu dia, organizar, né, procurar links para outras matérias que eu faço quando eu estou escrevendo a matéria, falo, preciso dos links para linkar com tal artigo, esse, talvez o navegador já deixar tudo prontinho ali para mim, enquanto, né, eu estou escrevendo o texto, acho que isso ajudaria muito. Então a ideia principal do evento foi mostrar para a gente mesmo o Operator funcionando ao vivo pela primeira vez. Eles deram qualquer detalhe a respeito do funcionamento do modelo? Porque da sua matéria no Night 5 Mac, eu vi que eles falam que tudo acontece local na máquina ou no navegador, não faz nada para servidor, né? Porque, por exemplo, o Computer Use da Anthropic, o que ele faz? Tira um print da tela, vai lá, bate no servidor, interpreta a tela, fala, o botão tá aqui. Aí volta pro computador, dá o comando de mover o mouse, aí clica, tem a saída e volta. O operator da OpenAI, ele cria uma seção do navegador na nuvem e tudo de automático acontece lá. E a Opera falou que é local, né? Eles deram um detalhe de como que isso roda local? Eles ainda não abriram muito pra gente, mas eles garantem que é tudo local. Eles falam que nada é enviado pra nuvem, é tudo processado no próprio browser e que a IA deles consegue ler ali basicamente os códigos, os elementos da página pra entender. Tem que ir aqui, eu tenho que clicar nesse botão. Ele não tá tirando screenshots, eles falaram. Não é screenshot e não é live video. Ele realmente tá lendo o código da página localmente pra fazer as ações, clicar. E até, né, entrando na questão de privacidade que eles falaram muito, porque ali no exemplo que eles deram, eles já estavam logados na loja online, então já tinha o cartão de crédito da pessoa, tudo salvo. É igual, sei lá, tem minha conta da Apple, tá logada, eu mando comprar um iPhone novo, ele ia comprar, já não é pedir nada, né? Mas supondo que eu tô num site que não tem as informações que eu não queira compartilhar, ele vai seguir o processo até onde dá e vai falar, a partir daqui eu não tenho suas informações, ou você dá pra mim, ou você digita aqui manualmente, e aí termina a compra, mas aí tudo localmente, justamente para essa ideia de não mandar nada para nuvem, né, tudo para focar em privacidade, até porque eles sempre fazem questão de lembrar que eles são uma empresa da Europa e precisam estar de acordo com a GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles. Então, assim, a Europa fica bem em cima, eles não podem vacilar, né? Então, eles focam muito nessa questão de privacidade. E eles, sim, deram um detalhe de como que eles vão equilibrar essas duas coisas, porque lá deve ser o lugar mais difícil de fazer isso, né? Com certeza. Eles falam bastante justamente, né, que por estarem lá, eles precisam tentar encontrar maneiras de trazer novos recursos e, ao mesmo tempo, garantir a privacidade dos usuários, né, porque lá as leis são bem mais restritas. Sim, e tudo de IA tá chegando atrasado lá, ou nem sendo lançado por causa disso. Exato, exatamente. Então, até por isso que eles falaram justamente que eles, né, vão demorar um pouquinho mais para lançar. A ideia é lançar num futuro, né, a curto prazo, mas eles não dizem quando. Mas que justamente eles estão levando esse tempinho não só para deixar todo o processo mais rápido, mas também que eles querem fazer tudo localmente para não ter dor de cabeça lá na Europa. Tá, ok. E assim, aí vendo o vídeo, né? Primeiro frame do vídeo divulgando o recurso. Browsing autônomo chegou. Aí você vê que não é bem chegou, é que está chegando, né? Assim, existe chegando. Um delta entre o que eles estão falando. Interessante. Fico muito curioso para saber como é que estão rodando isso no navegador, sendo que modelos tendem a ser mais pesados e não cabem, ou não rodam nem em computadores, que dirá em um navegador. Interessante. Vamos ver a hora que isso pintar de verdade, como é que vai ser. A parte de desempenho é a principal. E a gente estava até comentando no último ADT que o Arthur Giviger participou, sobre aquele Manus, que é uma IA autônoma, etc., para basicamente fazer funções no computador, né, e colar ferramentas, etc. E o jeito que é estranho que essas coisas funcionam é que a coisa não acontece no background, ela domina, ela ocupa o computador, certo? Então é tipo, se quiser olhar do jeito crítico, assim, é uma API piorada, porque a API conversa com o servidor, faz o que você precisa, você faz outra coisa, né? Essas ferramentas todas ocupam, elas mexem no computador para você, mas elas têm que mexer no computador, elas ocupam o tempo de computador, né? Essa navegação é assim também? Ou dá para você falar, escuta, Opera, nessa aba aqui, procura por... Eu dei o exemplo de passagem aérea, mas eles deram, né? Procura por passagem aérea que eu vou fazer outra coisa aqui. Não, né? Você tem que deixar ela fazendo quieta.
Na verdade, você pode sim fazer outras coisas, que eles falaram justamente isso. O nosso operator não está controlando seu computador. Ele está controlando, por isso que eu falei, né? Ele tem acesso ao código da página, ele está controlando aquela página. Inclusive, ele Tá. tem interações com as abas. Por exemplo, se dependendo do comando que você der, ele já entende ali que está relacionado com o que você estava pesquisando, ele consegue linkar o que você pesquisou anteriormente, o que você estava usando, mas tudo Tá. dentro ali do navegador. Então, você pode dar o comando e seguir sua vida fazendo outras coisas, porque ele está lendo ali a página. Tanto que, por exemplo, eles até comentaram isso. Ele não precisa dar scroll na página. É tudo realmente Hum, acontecendo por código para tentar ser mais rápido e mais privado. Então isso eu achei bem legal. legal, interessante. Aí eu vi vantagem. Com Que é, a certeza. gente pode esperar daqui a 1 milhão de anos um Safari, pedir pra carangueja fazer uma coisa e vai fazendo no background. Quando você faz outra coisa no trabalho, ela faz o trabalho pra você e fala: oh, tá pronto, vem ver aqui, você checa e dá a saída que você precisar, né? Aí eu vi vantagem. Com certeza. Inclusive foi muito legal porque, assim, tinham vários jornalistas lá, incluindo vários brasileiros, amigos brasileiros, Tássio Veloso, Joyce Macedo, Adorno, abraço Adorno, estava lá Abraço também pra no todos evento. e todas vocês, inclusive. E aí, só se falava em, né, essa ideia de, tá, a Opera tá apresentando algo legal e tal, e a Apple Intelligence, né? Porque justamente a primeira coisa que a gente lembrava era como a ideia da nova carangueja era controlar seu aparelho, né? Falar, ó, preciso disso, 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 e ela fazer ali o que é preciso, né? Conectar com os aplicativos para te entregar. E aí, foi muito legal, porque bem na hora que eles estavam dando a demo do Operator, saiu a reportagem do The Information, que a gente vai comentar aqui depois, sobre como a Apple basicamente não tinha nada pronto, né? Ela mostrou um conceitaço pra gente na WWDC, e aí a gente ficou nessa discussão, tipo, né, mostrar recurso ao vivo versus mostrar demo e tal. Então, o pessoal tá, né, sempre atento nessa coisa das empresas prometendo demais e não entregando, né? Mas a Opera garante que, né, eles até fizeram várias vezes ali a demo para tentar mostrar que, olha, a gente tá fazendo, não tá do jeito que a gente quer ainda, mas já temos algo pronto, né? Existe, não é só um videozinho que a gente tá passando para vocês. Então isso foi bem legal também. Excelente. Bom, torcer pra isso chegar em algum futuro relativamente próximo para poder testar, porque é o tipo de coisa que eu adoro ver sair de verdade. Com certeza. E, assim, eu aproveitei também, né? Estava ali no evento para conversar com o pessoal da ópera, para perguntar para eles sobre outras coisas. E eu estava na Europa, né? Então, jornalista de Apple na Europa, eu acho que era meu dever perguntar sobre DMA, regulação da União Aham. Europeia, para saber como que anda esse cenário. E eu também conversei com o Jonah Bolin, que é o Product Manager do Opera para iOS. Então, né, chamei ele para bater um papo. E eu perguntei, me conta, como é que tá a situação aqui na Europa, navegadores de terceiros, a Apple foi obrigada a mudar um monte de coisa, o que mudou para vocês? E a resposta dele foi, para eles, um tanto desanimadora, né? Porque aquilo que a gente até esperava, mudou, mas não mudou. Né? Porque a Apple abriu, entre aspas, dentro do, né, achou ali brechas dentro das leis do Gmail para abrir de um jeito que não vale a pena para os desenvolvedores aderir a toda essa mudança. Então, uma coisa positiva que ele falou é a tela de escolha do navegador, quando você está configurando o iPhone pela primeira vez. Lá na Europa, agora ele pergunta, você quer usar o Safari ou quer usar o Opera, Chrome, Firefox? Segundo eles, isso de fato ajudou as pessoas a baixarem outros navegadores, porque antes a galera, principalmente o usuário mais leigo, vai muito no automático, né? Veio o Safari, vou usar o Safari e é isso. Uhum. Agora a pessoa vê que tem outras opções e considera, vou testar esse aqui. Então, mais pessoas acabam baixando os outros navegadores, e isso eles acham positivo, mas todo o resto, e principalmente a questão de lançar com um navegador com a engine própria, né, o motor próprio de cada navegador, que hoje em dia no iOS todo navegador tem que usar o WebKit, que é o motor da Apple. E lá na União Europeia agora os navegadores podem ter a sua própria engine. Mas eu perguntei, e aí, a Opera não vai ter? Vocês estão trabalhando? Ele falou, cara, você pode olhar em todas as principais. Google, Firefox, Edge. E até a gente, ninguém tá fazendo navegador para a União Europeia. Ninguém. Porque não vale a pena. E aí ele, Uhum. né, foi me explicar o porquê. Dentro dos termos da Apple, né, você tem que lançar um outro navegador para você ter essa engine própria. Então você não pode, por exemplo, ter um binário combinado na App Store que ele identifica automaticamente, você está na União Europeia, vai baixar a versão União Europeia com o nosso engine.
Não, você vai ter que lançar um outro aplicativo. Só nisso, já não vale a pena para eles, porque assim, o usuário médio não vai entrar na App Store, vai procurar novo Opera com engine próprio para trocar o navegador que ele já tem. Então, só para isso já não vale a pena para eles. E aí tem uma série de outras limitações e coisas que eles precisam concordar, que no fim das contas, não vale a pena o tempo, o dinheiro, para ter 2 navegadores, para um nicho que vai lá na App Store voluntariamente procurar e baixar a nova versão com a engine própria. Então, o que ele falou assim, a Apple liberou, beleza, mas ela complica tanto a distribuição desses apps nesses novos termos do DMA, que não vale a pena para a gente concordar com esses termos e fazer um navegador, a gente só ia perder dinheiro. Então, para ele só vai fazer sentido o dia que a Apple, por exemplo, primeiro, ter isso de ter um binário unificado, de detectar onde você está e já mostrar a versão correta, vamos dizer assim, para o usuário, dentro da App Store mesmo, na página do aplicativo principal. E, claro, o dia que a Apple levar isso para mais países. Porque mesmo que ela faça isso, eles operam no mundo inteiro. Então, ainda não faz sentido ter um aplicativo específico, ter uma equipe específica para fazer algo que só vai funcionar na Europa. Eles até citaram, né? Eles sabem que Estados Unidos estão de olho, Japão, Brasil está de olho. Então, assim, por enquanto, o DMA para eles é só fachada, né? Tipo, muito bonitinho, mas na prática a Apple ainda consegue fazer de um jeito que não faz sentido para os desenvolvedores optar por essas coisas. Quando o negócio estiver mais expandido, funcionar no mundo inteiro, daí eles passam a considerar. Mas por hora o que ele falou é, pra gente não faz sentido. Não tem como a gente dedicar uma equipe toda para fazer um aplicativo que poucas pessoas vão baixar, só funciona na União Europeia, ter o trabalho dobrado de atualizar 2 aplicativos separados, que daí eles não vão poder, né? Enfim, é complicado, então o que eles falaram é realmente isso, que eles gostariam que a coisa fosse mais livre, mas que no momento realmente não faz sentido para eles, e que claro que eles estão sempre ali em cima da própria União Europeia para tentar, né, fazer o DMA, né, ser mais amplo e para que a União Europeia fique em cima da Apple no sentido de, a gente pediu isso aqui, mas não é exatamente isso que você está fazendo, né? Então eles estão nesse momento aí de que eles veem, que pode ser que lá no futuro realmente o DMA seja mais útil, mas que por enquanto tá uma coisa assim, para inglês ver, né? E aqui a Inglaterra nem faz mais parte da União Europeia. Mas você falou, tem assim, né? Lá rolou isso, mas tem lance do Brasil, outros países e tal. Por isso que essa briga é importante em cada país. Se as empresas conseguirem fazer emplacado do jeito que elas querem em um país, fica mais fácil do tal no resto. A Europa, não sei, que ela é mais teimosa, né? Mas começa a fazer essa pressão, falar, do outro jeito aqui, tá vendo como foi feito e tá funcionando? Teoricamente, né? Tô botando no mundo aqui que tá funcionando, óbvio, né? Mas pode aumentar essa pressão, depois que em todo o país essa briga é importante. Com certeza. Mas boa, mandou bem. Curti também essa parte mais estrutural, porque acho que impacta até mais o dia a dia, pode impactar mais o dia a dia do pessoal do que esse operator por si só. E no caso da Opera, chamar operator é um nome muito bom, mais do que do ChatGPT, por conta bom, motivos óbvios, né? O nome, né? Sim, o Opera Operator realmente faz total sentido. Excelente. Muito bem. Agora, claro que a gente vai colocar aqui na descrição o link para essa matéria, o que tem o vídeo, né, que eu falei lá, que a gente começou falando da parte de como é que funciona o Operator. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou na semana passada do lance da câmera dos próximos iPhones, tem o lance do zoom no sensor, que é zoom, mas não é zoom, é óptico, né? O Rambo falou o seguinte, quando você diminui o sensor da câmera, efetivamente você está aumentando a distância focal da lente. Então, sim, pode ser considerado um zoom óptico mesmo, enfim, né? E o que perde é na quantidade de luz que forma a imagem e na nitidez também, por estar usando menos pixels. Então, tá aí. Ele não é, mas é um zoom óptico no fim das contas. Um zoom óptico pioradinho. E a gente comentou também sobre o iPhone comprado na China, né, que era o lance lá de não ter recurso e coisa assim. O Rambo falou, eu recomendo fortemente que ninguém jamais compre um iPhone modelo chinês, a não ser que a pessoa more na China. Tem muita coisa do sistema que funciona diferente e nem é baseado em localização ou região configurada, é no modelo do hardware mesmo. Pode inclusive acontecer dos dados do iCloud estarem indo para servidores chineses por conta disso. Eu nunca tinha pensado nisso. Excelente alerta. Obrigado ao Rambo. Pois é, né? Tanto que, por exemplo, ainda não lançou, mas a gente sabe que, segundo o Gurman, a Apple Intelligence na China também vai ser monitorada, vai ter censura. Então, talvez até quando liberar essa censura,
funcione, né, no mundo inteiro, mesmo que você não esteja na China, mas porque você tem um iPhone chinês. Então, realmente, vale ter atenção. O problema é que muita gente que compra esses iPhones não tem nem ideia de que tá comprando o iPhone chinês que comprou, sei lá, na banquinha da Paulista, e aí o cara trouxe da China e fica difícil. Mas, como a gente falou no episódio anterior, pega lá a caixa, vê se você pode olhar, confere um modelo que tá escrito lá. Se terminar com CH/A, é um modelo chinês, aí você tá comprando por sua conta e risco. Mas uma coisa que eu achei interessante é que é o seguinte, né? Eu imaginaria, por exemplo, que um iPhone comprado na China, mas que estivesse funcionando, que você vai usar aqui no Brasil, que a parte de mandar os dados para o servidor da China, por exemplo, estaria associado à sua conta, ao Apple ID, e não ao aparelho, né? Então é muito interessante saber que não, o aparelho funciona, a fiação do aparelho obriga muitas coisas que tem a ver com a China, independente de onde é o seu iCloud, independente de que país você está no mundo. Alerta muito importante esse. Com certeza. E sobre o Apple Card, o Felipe Cipriano, que inclusive eu vi que vocês deram um rolê, né? Sim, abraço pro Cipriano, encontrei ele lá em Lisboa. Excelente, eu gosto muito dele, abraço pra ele. Ele falou assim, né, que sobre o Apple Card, o Felipe manja muito de tudo que tem a ver com bancos, né? E ele falou que acho que devem continuar tentando em relação ao Apple Card, né? Primeiro, porque parte dos problemas parece ser por conta do Goldman Sachs, ainda está meio cru em operações de varejo, mas principalmente porque com cartão próprio eles conseguem cobrar as compras e assinaturas de uma forma mais direta, sem precisar pagar os adquirentes, bandeira do cartão e assim ganhar 1% a mais aí de eficiência. E com o fantasma de precisar baixar as taxas da App Store, isso conta mais do que nunca, mas também complica quão agressiva a Apple pode ser para oferecer o cartão, né? Com tanto processo antitrust e coisa assim. É, um bom ponto. Eu não tinha pensado por esse lado do antitrust, mas realmente, né, se ela começa a linkar muitas vantagens do ecossistema dela com o cartão, a gente sabe que tem algumas instituições que já não vão gostar, né? Então o pessoal pode cair em cima dela justamente por essa questão de anticompetitividade. Vamos ver, eu não acredito muito no futuro do Apple Card, mas como a gente tem visto aí em matérias, tem outros parceiros interessados em trabalhar com a Apple, então quem sabe, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Uma coisa seria a Apple adotar vantagens bem específicas de App Store, coisa assim, por exemplo, para o Apple Card. Outra coisa seria ela impedir que os outros cartões adotassem. Aí é o antitrust. Mas ela oferece vantagem? Se quiser, você oferece também. Se vira. A diferença é que aí você vai ter que pagar as porcentagens, etc., as partes estrutural ali de rodar um cartão de crédito e funcionar, que no caso da Apple não tem, porque tá tudo em casa, né? É o mesmo lance da Apple não ter que pagar 30% para si mesma para quem assina o Apple Music versus uma assinatura do Spotify, basicamente, né? Mas excelente ponto do Felipe, obrigado pelo follow-up. E sobre as tarifas do Trump, né? O Edson Nakano mandou esse follow-up antes de muita coisa que evoluiu e aconteceu na semana passada, mas é um ponto que eu acho que ainda vale, que é o seguinte, né? Falou que o pessoal que está comemorando a possibilidade de aumentar a produção de iPhones deveria esperar, porque se isso realmente acontecer, não seria para abastecer o mercado latino-americano, mas sim para o mercado yankee, ele diz, né? Uma maneira da Apple tentar segurar os preços por lá. Aí ele conclui, acho que vai diminuir até a oferta por aqui por conta disso, e a Samsung agradece. É um bom ponto. Assim, eu acho que se a Apple estiver considerando mesmo, conforme os rumores dizem, produzir mais iPhones aqui no Brasil, né, montar eles aqui, eu acredito que talvez ela aumentaria a capacidade justamente para continuar atendendo o Brasil e a América Latina do jeito que ela já atende, e esse aumento ela usa para levar para o resto do mundo. Então talvez não teria tanto impacto assim. O que eu concordo é que talvez não vai ter uma mudança tão imediata em preço, como a gente já discutiu aqui, que a Apple gosta de manter a margem de lucro dela, e geralmente, tanto que com os iPhones que são montados aqui atualmente, esse repasse só acontece mais quando o iPhone chega no varejo, depois de um tempo, mas a própria Apple mesmo continua vendendo no preço de sempre. Mas, como vamos discutir agora, já teve muita reviravolta nesse assunto de tarifas desde o último episódio no A Fonte. Teve, certamente. A cada dia o Trump anunciava uma porcentagem maior, do outro lado a China devolvia com uma porcentagem maior, ficava aquela mensuração de membro ali que atravancou completamente tudo. E nas últimas, 72, 96 horas, o que aconteceu? Evoluiu não. Falou muito, a própria equipe do Trump, no governo basicamente, falou na semana passada a respeito de iPhones feitos nos Estados Unidos.
Então, perguntaram para a porta-voz da Casa Branca, né, sobre o iPhone feito nos Estados Unidos. Ela falou, sim, o Trump acredita que a gente tem mão de obra, a gente tem a força de trabalho, tem recurso para fazer isso, a Apple vai investir 500 bilhões aqui nos Estados Unidos, né? Então, se ela acha que... Ela não faria isso se não achasse que não tem potencial, nada disso, enfim, né? Antes disso, o próprio secretário de comércio do Trump falou, não, a gente quer, sabe aquelas fábricas da China, aquele bando de milhares de pessoas apertando parafuso? A gente quer isso aqui nos Estados Unidos sim, mas não são milhares de pessoas. Serão máquinas, vai ser automatizado, e os americanos, bem, o emprego vai vir de... eles vão fazer a manutenção das máquinas e do ar-condicionado, e acho que é isso, né? E aí ficou esse papo de iPhone. Eu escrevi sobre isso no Mac Magazine no fim de semana, sobre né, o delírio do iPhone feito nos Estados Unidos, mas montar, fazer uma coisa ou outra, então o Tim Cook poderia achar um jeito ali de deixar o Trump feliz e com isso conseguir isenções de taxas. Não precisou, ou será? Porque o que veio de sexta para sábado, um departamento que é a parte da alfândega, proteção de fronteiras dos Estados Unidos, falou, as tarifas de 125% estão suspensas para notebook, para telefone, para esses componentes todos, não vai ter, né? Aí foi engraçado ver lá no post que eu publiquei, o pessoal, tá vendo só, o grande líder está certo, ele sabe de tudo, seu comunista. Aí aconteceu o quê? Ontem à noite, domingo à noite, o Trump falou, não tem nada de isenção para ninguém, tá? O que vai acontecer é que vai ter uma outra tarifa, que eu vou anunciar ao longo dessa próxima semana, que vai valer especificamente para semicondutores, vai ter tarifa sim. Isso, em meio a isso tudo, a China falou, então é o seguinte, não pode exportar ímãs, não pode exportar minerais raros, materiais raros, que são feitos para produção vai desde carro até semicondutor mesmo, etc. Então, tá mais embolado nessa semana do que na semana passada. Certamente a gente vai voltar a escutar falar de iPhone feito por lá. O próprio Mike Lutnick, que falou das fábricas com robôs apertando parafusos, falou, não, o que a gente vai fazer é assim, colocar uma tarifa específica para fomentar que a indústria daqui, para readquirir, né, reshore, para trazer para cá, basicamente, sim, essas fábricas. Então, neste momento, a tarifa de 125 está suspensa porque vai ter uma outra tarifa só para processadores, que isso sim deve embolar. Nesse momento que a gente está aqui fazendo a gravação, né, tá no pré-abertura do pregão lá da bolsa e aí a Apple está com uma alta de 6%, né? Então já é significativo. Quer dizer, alta não, uma recuperação das perdas do último mês, basicamente, né? Então segue confuso e embolado isso tudo, né? É uma história de bota casaco, tira casaco, mas coisa é bota a taxa, tira a taxa, olha a taxa, é mentira. E assim vai continuar, porque é o que a gente já discutiu. Não é viável produzir iPhones nos Estados Unidos. Não vai acontecer. É um delírio do Trump. Mas vai ficar nessa briga. Ele vai tentar colocar tarifa, vai perceber que se ele fizer isso, ou os preços nos Estados Unidos vão subir drasticamente e ninguém vai conseguir comprar iPhone, e isso vai afetar todo mundo, ou ele vai ter que recuar, que é o que ele está fazendo. Uhum. E a gente sabe que parte de como o Trump e a política funciona é teatro. Então ele anuncia a tarifa, faz o teatro dele, mostra, né, para os seguidores fiéis dele que ele está batendo de frente com a China, e depois ele, não veja bem, não é bem assim, né? Não, vamos segurar a tarifa aqui. É assim que o governo dele sempre funcionou, então... E ao mesmo tempo tem ali a Apple no meio disso tudo. Acho que isso, independente de qual for o resultado, isso deve ter acendido um alerta enorme lá na Apple para tipo, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir essa dependência da China, né? Que não vai ser para os Estados Unidos, mas a gente já citou, Índia, Vietnã, Brasil, mais do que nunca, mesmo que por enquanto o Trump não coloque tarifas ou desista das tarifas, nada impede que essa discussão volte algum dia, que essa briga aconteça novamente. Então, acredito que a Apple está, assim, em estado máximo de alerta, tentando fazer ali toda uma logística para levar a produção para outros lugares, para aumentar a produção de aparelhos em outros países, porque se estoura essa briga de novo, se volta essa história de tarifas, ela vai ser afetada. Então, para ela é muito importante, né, a partir desse momento, tentar ali realocar, né, mudar um pouco esse cenário. Mas é difícil de prever tudo o que está acontecendo justamente por isso. Uma hora tem tarifa, uma hora não tem. E ao mesmo tempo, algumas reportagens interessantes da última semana antes desses últimos acontecimentos é aquilo que a gente já tinha falado, que a Apple deveria levar vários aparelhos para os Estados Unidos antes do tarifaço. E aconteceu, né? Tiveram várias reportagens falando, a Apple está enchendo o avião
de iPhone na China, na Índia, e levando o avião, né, lá para os Estados Unidos para eles chegarem no país e entrarem antes da tarifa ser válida, né? Eu até lembrei da BYD, que toda vez que tem alguma reportagem aqui no Brasil, né? A BYD chegou com um navio com 50 milhões de carros dentro e assusta montadoras. É quase a Apple chegando lá com os aviões cheios de iPhone, Mac. Então, óbvio que a Apple tentou ali de todo jeito, né, driblar um pouco essas tarifas a curto prazo, porque aumentar a produção, iniciar a produção em outros países é algo que leva mais tempo. Então é mais fácil para ela a curto prazo só encher os Estados Unidos com estoque de iPhone com preço, né, atual, mas por enquanto eles estão conseguindo driblar. E aí outra matéria muito interessante que eu até escrevi para o 95Mac, que veio lá da Bloomberg, é que segundo as fontes ali do Gurman, que conversou com vários funcionários de Apple Store, teve um aumento considerável na demanda para produtos, especialmente iPhones, que parece que o pessoal lá nos Estados Unidos começou, né, diante das notícias, começaram a ir de monte nas lojas da Apple para comprar produto antes de aumentar o preço. Os próprios vendedores conversaram com a reportagem e falaram, meu, o pessoal já chega aqui falando, vai aumentar o preço? Não, quero comprar agora antes de subir o preço. Então, é tipo aqui a gente correndo para comprar o papel higiênico quando teve pandemia, mas lá eles saem correndo para comprar iPhone, né? É um pouco diferente, mas aí segundo o Gurman teve esse aumento de demanda. Alguns funcionários até falaram, meu, tá com demanda a nível lançamento ou época de feriado, né? De holiday season, né? Fim de ano. Então, bem curioso ver esse movimento. No Reddit mesmo, eu cito, eu vi uma galera falando, meu, acabei de comprar um Mac novo que eu tava enrolando para comprar porque tô com medo de ficar mais caro. Então, motivou o pessoal a ir para as lojas e a reportagem também fala que a Apple, pelo menos por enquanto, não instruiu nada sobre o acontecimento. Silêncio total. Né? Os funcionários não tiveram nenhum posicionamento da Apple, seja para mudar o atendimento, dar uma resposta sobre os preços. Por enquanto, todo mundo quietinho, fingindo naturalidade. A Apple também não subiu o preço de nada, né? Até acredito que ela vai esperar as cenas dos próximos capítulos, assim como nós, para tomar uma decisão mais séria. Mas claro que nos bastidores, com certeza, eles estão ali correndo para tentar resolveu minimizar o impacto das coisas. Sim, saiu no fim de semana na Nikkei Ásia, que a Apple no começo do ano tinha pedido para as fábricas, né, para os fornecedores aumentarem a produção na Índia, no Vietnã e na Tailândia. A Índia falou, véi, não dá. A gente já tá no máximo aqui, não tem o que fazer, já espocou, não tem por onde sair mais. Então é claro que estava já se preparando. Certíssimo, ela não nem instruir o pessoal das lojas, porque a partir do momento que ela disser um A, ela fica legalmente obrigada a cumprir um A quando o motivo dela dizer A muda a cada 5 minutos. Então, essa imprevisibilidade, ela é sempre... Tá fazendo certinho. Segura, espera. Também saiu no fim de semana uma matéria, eu não lembro se foi no Times, em algum lugar saiu falando assim, que o Tim Cook, mais uma vez, ele fala segura, vamos olhar lá na frente, porque esse turbilhão vai acabar passando. Se a gente reagir sempre ao turbilhão, a gente perde o foco do lá na frente e só se embanando no meio do caminho, que é o que a presidência está fazendo, no fim das contas, né? Então anda meio em círculo. E aí eu até coloquei na matéria do Mac Magazine, né? O que tá acontecendo o que sempre é com primeiro é isso, né? Teatro, e o Tim Cook sabe que o cara curte mais teatro do que resultado, então faz o teatro, vai beneficiar a Apple. E a outra coisa é, a cada tropeço que ele dá, ele comemora a vitória, diz como é que é para os seguidores comemorarem vitória, eles saem comemorando vitória também por aí. Então a gente está vendo muito esse teatro acontecer. Então, nesse momento, o que a gente sabe é que as tarifas de 125% estão suspensas, então as de 20% seguem agindo, mas até o fim da semana, de acordo com o Trump, hoje, segunda-feira, 9h52 que a gente está gravando, ele pretende anunciar até o finalzinho da semana um novo pacote de tarifas específico para semicondutores, que aí sim vai bater em telefone, que deve ser maior do que os 25% para incentivar isso, de acordo com o secretário do Trump, incentivar que as fábricas passem sim aí para os Estados Unidos. Então esse é o cenário. Vamos ver se sustenta essa análise até a publicação do episódio, que eu acho bem difícil. Pois é, e você tocou num ponto importante, que é justamente esse das fábricas dos Estados Unidos. Porque se a gente pega aquela do Mac Pro, quando eles tentaram, por exemplo, aquilo era 90% automatizado. Então, assim, vai gerar emprego pra quem, né? Quem vai ganhar com essa fábrica nos Estados Unidos? Porque o estadunidense médio não vai querer trabalhar numa fábrica nível China. Então, eles vão automatizar tudo e, no fim das contas, quem, né, vai tentar se safar ali vai ser a Apple, mas trazer, né,
beneficiar a comunidade, como eles falam, vai gerar emprego para quem, né? Se vão colocar um monte de robô lá para fazer o trabalho. Então, tem tudo isso a ser considerado. Tenho certeza que o Trump vai anunciar novas tarifas, a China vai retalhar, eles vão segurar, e no fim das contas vai ficar esse imbróglio talvez até o final da gestão do Trump, e no fim das contas não vai acontecer nada, né? Vamos ver o que vem por aí. Pois é. Como é que eu pus lá? Gambito magistral, senhor. Dá pra ver no post lá do que eu tô falando. Muito bem, né? Nesta última semana, uma outra coisa que virou notícia foi... A gente viu alguns aspectos, teve um pouco mais de clareza sobre por que ainda está uma confusão toda a parte da Apple Intelligence. E tem uma coisa, eu tô para fazer esse comentário aqui faz semanas, eu sempre esqueço, que é o seguinte. Até a gente ficar sabendo que a Apple comprou 1 bilhão de placas de processamento das H100, H não sei quanto da NVIDIA, e servidores e etc., que está investindo na estrutura para rodar esse bando de IA, vai ficar uma coisa, ainda vai ser preocupante, a gente vai ver que vai ter um caminho ainda para percorrer. E a gente viu nessa última semana, uma matéria que falou que o Tim Cook aprovou um investimento gigantesco da Apple em IA em 2023, mas o Luca Maestri, que é quem tem ali a senha do Pix da Apple, falou não. E cortou esse investimento aí na metade, me parece, né? Então, esse atraso da Apple, e sim, 2023, a gente tem que lembrar que o ChatGPT estava no começo, né? Então não tinha como saber que ele ia ser parte desse futuro todo, etc. Então mostra que um pedaço da Apple estava ligado que isso poderia ser importante, mas o cara da grana falou, não justifica gastar isso tudo aqui, então cortou, e isso pode ter atravancado aí o desenvolvimento da continuação da Apple Intelligence, a gente está vendo os reflexos disso até agora, né? Com certeza, a reportagem até fala que na época a Apple tinha ali data centers com cerca de 50 mil GPUs que tinham mais de 5 anos, né? Mas GPUs antigas, enquanto todo mundo, Microsoft, Amazon, Google, Meta, já estava ali se preparando também para esse boom da IA com equipamentos mais modernos. E em quantidade também, tipo, de ver, sei lá, a Meta, a própria xAI, comprou 200 mil GPUs H100, dá vários bilhões de dólares no negócio desse. Então 50 mil da placa velha, por comparação, já deve entender, né? Exatamente. E aí, o Tim Cook aprovou um plano para colocar dinheiro, comprar GPU, equipamento, para modernizar, para se preparar para esse boom de IA, mas o Maestri falou, não vamos gastar tudo isso, cortou ali significativamente, né, esse orçamento para investir em IA, e o plano do Maestri, né, o que ele falou é que, não, vamos trabalhar em chips mais eficientes, vamos fazer uma coisa mais eficiente, mas não vamos gastar tanto com essa modernização de equipamentos ali da Apple para processar IA. A gente está vendo agora o resultado disso, mas ao mesmo tempo é complicado, porque talvez, se a gente parar para pensar, né, não sei, se eles tivessem feito esse investimento, ok, talvez estariam numa posição um pouquinho melhor, mas será que já teria pago essa grana toda? Será que teria compensado? Porque a gente ainda tá num dilema com IA, porque aquela coisa é super legal, faz coisas promissoras quando funciona. Então, assim, o sentimento que eu tenho é esse, de que a grande massa ainda não comprou 100% a ideia da IA. Aos poucos está se tornando mais popular. Eu descobri esses dias que meus pais baixaram o ChatGPT porque eles descobriram o negócio do Estúdio Ghibli lá, toda aquela coisa de gerar imagem. Aí o ChatGPT chegou neles. Eu falei, uau. Agora vai, né? Mas assim, até então a coisa ainda estava engatinhando. Então, talvez a decisão de esperar e fazer chips mais eficientes, por um lado, se lá no futuro a Apple conseguir entregar uma IA que funcione com chips mais eficientes, beleza. Né? Chegaram atrasado, mas quando a coisa estiver fazendo mais sentido, eles vão ter também. Mas é curioso ver essa decisão que, né, outras empresas lá atrás já estavam mais preparadas para isso, estavam mais dispostas a encarar nessa realidade da IA versus a Apple, que falou, não, vamos esperar, vamos fazer devagar, vamos fazer os chips mais eficientes, do que já sair queimando dinheiro como outras empresas fizeram. Dá para entender a aposta em, não vamos gastar agora, porque se não for isso, a gente perdeu tempo e dinheiro e recurso, mas na hora que você percebe que não foi a decisão certa, você corre atrás do tempo perdido, né? Acho que essa etapa a gente não viu, pelo menos, vazar informações a respeito disso, a não ser que a hora que eles perceberam já era tarde, já estava muito além do ponto de não retorno, e até agora a gente está vendo o resultado disso, né?
Então, as notícias que devem sair, acho que pra gente ficar mais animado, mais otimista, seria isso, né? Esse investimento em estrutura, porque aí quer dizer que ela sabe que vai precisar usar, ou seja, os recursos estarão não só parrudos, mas presentes rápido pra gente tirar proveito disso. Vamos ver o que rola disso aí. Pintaram outras, agora específico sobre a Siri, não só sobre... Aí, ela acendeu aqui, óbvio, né? Não só sobre a Apple Intelligence, que a gente já... A gente não, né? Lá na Apple, internamente, já dá pro pessoal notar algumas mudanças desde que ela trocou de mão ali, que a presença do Craig Federighi na história passou a aumentar, né? Exatamente. Então, como até comentei no início do episódio, The Information publicou... Aliás, eu tô achando interessantíssimo como, desde que essa história aconteceu, começou a vazar um monte de bastidores sobre a história da Apple Intelligence, da carangueja. Até a sensação que eu tenho é que talvez os funcionários lá dentro ficaram tão chateados ou, né, com vergonha dessa situação que eles estão tentando falar, tipo, a culpa é do fulano aqui, ó, não deu certo porque o fulano aqui fez desse jeito. E agora, parece que toda semana a gente tem uma reportagem nova sobre os bastidores da Apple Intelligence, mas nessa reportagem agora, né, diz justamente que com essa mudança ali de direção, né, de gerência no grupo da carangueja da Apple Intelligence, o próprio Craig Federighi, por exemplo, deu sinal verde para o pessoal da Apple usar LLMs de terceiros, código open source, né, modelos open source, justamente para, tipo, usa o que precisar, faz o que precisar para entregar essa nova carangueja que a gente prometeu funcionando, né? Não importa se vai ter que usar um modelo de terceiro, se não vai ser o nosso, eles têm que entregar funcionando. Então, dá para ver uma mudança da Apple que estava tentando fazer tudo bonitinho, desde o chip próprio até modelo próprio. Viram que o negócio não é tão fácil assim, que está devagar, eles estavam perdendo a corrida, então o Craig já falou, não, agora pode fazer o que vocês acharem que forem preciso para a gente conseguir entregar esse negócio que a gente prometeu lá atrás. E aí algo que me chamou muito a atenção dessa reportagem também do The Information foi justamente que um trecho que fala que vários membros do time da carangueja nem sabiam que a Apple queria fazer essa tal carangueja contextual, com a Apple Intelligence que você dá os comandos e os aplicativos executam. O que eles falaram na reportagem foi basicamente que estava todo mundo lá assistindo a WWDC, aí o Tim Cook fala, olha só, agora tem a Siri que faz coisas que você manda. Eles, oi? A gente está fazendo isso? Né? Isso está acontecendo? O que basicamente mostra que foi mais uma decisão de marketing, tipo, ó, a gente tem que vender isso aqui. Depois, ó, tá vendo esse videozinho? Olha que bonito o videozinho que a gente fez. Agora vocês, engenheiros, vão lá e vão fazer funcionar. Ei, que beleza. Foi mais ou menos isso que deu a entender e que, né, vários engenheiros ali foram pegos de surpresa e que na prática, quando a Apple mostrou aquilo no telão, eles não tinham nada além da animação bonitinha da colorida ali em volta da tela, né? Que na prática mesmo não tinha código nenhum por trás daquilo. E que também acende um alerta para uma prática que está se tornando comum dentro da Apple, né? De mostra primeiro o slide bonitinho, o vídeo conceito, aí coloca lá no site, coming soon, algum dia que ninguém sabe quando, pode ser daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, pode ser que cancele igual o AirPower. E eu acho isso um pouco, né, feio, né, para uma empresa que antes sempre tinha tanto zelo com o que ia apresentar, que era aquela coisa, né, a Apple só apresenta quando ela tá pronta para apresentar. A gente sabe que tem a própria história do primeiro iPhone, é que o Jobs tinha lá 50 iPhones escondidinhos embaixo do palco ali, que, né, ele sabia que depois de tantos minutos o iPhone travava, daí ele já pegava o outro, mas no fim das contas o iPhone já estava ali meio que no jeito, faltava alguns ajustes e a coisa saiu. Agora a gente, né, tem essa Apple que já nem faz evento ao vivo mais, até de certa forma para fugir de ter que mostrar uma demonstração ao vivo, muito mais fácil mostrar um vídeo bonitinho, que promete recursos que muitas vezes não estão prontos, que chegam meses depois. Então, assim, sei lá, eu não acho muito legal essa prática. Eu, particularmente, não curto muito, mas tá se tornando cada vez mais comum. E no caso da Apple Intelligence, a gente viu que deu muito errado, né? Mostrar um recurso que eles não tinham nem... Os engenheiros não estavam nem sabendo direito o que era, não tinha como dar certo. E agora que a gente teve essa... Precisaram passar essa vergonha toda
para reestruturar o time, para correr atrás do prejuízo. E pode ser que dê certo no fim das contas, depois de muita vergonha, porque o New York Times falou que a ideia que a Apple está tentando é aprontar tudo para lançar já com o primeiro release do iOS 19 em setembro. Porque o Gurman tinha falado que essa nova experiência, que foi prometida para o iOS 18.4, ficaria para o 19.4, ou seja, estamos falando de abril de 2026, longe ainda. Aí agora o New York Times falou que a Apple está tentando realmente moldar ali, acelerar tudo, para tentar entregar tudo que ela tinha prometido já com o primeiro release do iOS 19 em setembro. Vamos ver se eles vão conseguir. Mas a coisa parece um pouco mais promissora agora com essa mudança. Assim, isso eu já escrevi várias vezes lá no Mac Magazine, que o problema que eu vejo sempre foi liderança. Você ter as pessoas certas decidindo onde que os recursos que não faltam na Apple, talento, gente, braço, teriam que ser aplicados. Acho que esse foi... A patinada foi essa desde o começo, né? Então, essa troca de liderança, nessas próprias matérias que pintaram da Information, eles comentam, né, que uma das pessoas no processo ali falou assim, putz, essa pessoa era vista como assim, zero ambição, tava ali, não partiu dela esse fogo para fazer as coisas, né? Então, dessas atravancadas aí no processo, sobre o pessoal ter sido... E a surpresa foi com aquela função lá de, quando que chega o voo da minha mãe, que foi o exemplo principal que a Apple deu ali. Me lembra quando o próprio Jobs anunciou o FaceTime, vai ser um protocolo aberto. O pessoal da Apple falou, oi? Eles também foram pegos de surpresa na apresentação que o FaceTime ia ser aberto. Estamos esperando até hoje. Exatamente, né? Então não é exatamente uma novidade esse tipo de coisa. Porém, se já estão começando a pintar essas notícias de que partes do que tinha sido adiado devem chegar mais cedo do que mais tarde, dá mais peso ainda para aquela... Não é nenhuma hipótese, né? Quando a Apple falou, a gente vai lançar isso aí ao longo desse próximo ano, ficou ambíguo de verdade. É no ano que vem? É deste próximo ano que vai se desenrolar ainda? Porque na época estávamos com só 25% do ano concluído. Ela não esclareceu de propósito para se dar ali uma margem de manobra. A gente está vendo agora que é ao longo deste próximo ano que está acontecendo, não necessariamente só no ano que vem. Positivo, né? Agora, também sobre a Apple Intelligence, pintou uma notícia interessante sobre Apple Watch, envolvendo Apple Watch, que é bacana. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus na assinatura do plano anual indo em expressvpn.com/afonte. Se você depende de Wi-Fi públicos, Felipe acabou de viajar, certamente usou uma VPN para proteger a conexão, garantir que os dados não foram observados, armazenados, repassados, vai saber se precisou acessar um banco principalmente, ou para poder fazer profiling dele para mostrar propaganda direcionada, saber quem que ele é, qual aparelho que usa, que sites acessa, por quanto tempo, que conteúdos consome de streaming. Para streaming especialmente é bacana que se você se conectar roteando sua conexão pelos servidores da ExpressVPN pelo mundo inteiro, você vê os catálogos de diferentes países, que são diferentes aqui dos catálogos de streaming aqui no Brasil. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, no roteador de casa direto, se você quiser. Faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom AFONTE ou clica na descrição para cair já com o cupom aplicado e você testa de graça por um mês e depois usa 3 meses de bônus no fim de um ano inteiro, se você, claro, assinar o plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, Felipe, eu achei uma notícia interessante nessa semana que pintou, foi o seguinte, né? Sabe que esses modelos todos de IA e etc, eles acabam ocupando muito espaço de memória, tem que estar ali carregado na memória, e isso impede que, especialmente dispositivos com pouca memória RAM, possam rodar, tem a ver mais com memória RAM do que o processador especificamente, né? Consigam rodar Apple Intelligence. Mas pintou uma notícia, você até repercutiu isso no Notify Mac, falando sobre como o WatchOS 12 deve implementar Apple Intelligence e também mexer um pouco na interface ali da Siri, né, quando ele for pintar. Mas eu gostei que você falou o seguinte, né? Deve ter a nova interface, Apple Intelligence, mas não conte com isso. Afinal, é ou não é? Pois é, o The Information, ele tem um histórico misto de acertos. Eles acertaram já lá no passado, por exemplo, que a Apple ia colocar FaceTime em grupo. Só que o time frame deles é sempre muito aberto. Eles são tipo, é esse ano. O negócio chega 2 anos depois. Chega, mas depois. Tanto que ano passado, eles foram os primeiros a falar que o iOS 18 vai ter um visual igual ao do visionOS. Não teve, parece que vai ser agora no iOS 19. Então, se eles acertam, mas com
com um prazo ali aberto. Mas o que eles disseram agora e que a gente leva em consideração aqui, que o WatchOS 12, primeiro, vai ganhar ali alguns updates de interface para também lembrar o visionOS, mas que segundo eles não vai ser um completo redesign, até porque a Apple acabou de redesenhar o WatchOS no WatchOS 10, né? Então acho que nem faz muito sentido eles gastarem ali recursos para mudar tudo de novo, mas que deve ganhar também, né, ali, aquela ideia de botões flutuantes, com mais sombra, um pouquinho disso deve vir pro WatchOS, e o próprio Gurman corroborou isso na coluna, que o Gurman também é desse, né, tipo, sai uma reportagem, aí chega domingo, o Gurman fala, ouvi por aí que a Apple vai fazer isso, né, mas o Gurman, de certa forma, corroborou ali o que o The Verifier falou, que deve ter uma mudança de interface no WatchOS, mas que vai ser menor, vai ser só ali alguns botões, alguns elementos, mas que não vai mudar tão radicalmente assim. E o que o The Verifier falou, e aí a gente também pode juntar com o que o Gurman falou no fim de semana, é que a Apple quer trazer recursos de Apple Intelligence para o Apple Watch. Segundo o The Verifier, isso inclui, por exemplo, um novo jeito de ver os resumos de notificação. Porque assim, o Apple Watch hoje, ele já mostra os resumos, só que ele puxa do iPhone, porque as notificações vêm do iPhone. Então, o que chega resumindo no iPhone, ele já vem com o iconezinho de Apple Intelligence, o resumo bonitinho, mas isso tá vindo do iPhone. Então, eu não sei como seria esse novo jeito de ver notificações, talvez uma watch face... Lembra antigamente tinha aquela, né, watch face da carangueja, que mostrava ali... Que basicamente virou os stacks hoje do Apple Watch, mas antes era uma watch face inteligente. Eu ainda acho que seria legal eles criarem uma watch face que mostra coisas ali baseada no que a IA acredita que seja relevante para você. Acho que seria muito legal versus uma watch face estática. Então talvez seja isso que eles estão falando e aí ali vão aparecer resumos das notificações para você. Mas eles dizem que vai ter algo assim, que a Apple também traria os Genmoji para o Apple Watch e uma nova experiência de carangueja. Hoje é difícil pensar nisso porque a gente sabe que a Apple Intelligence requer 8 GB de RAM, precisa do chip A17 Pro ou do chip M1. O Apple Watch tem um chip bem mais fraquinho. Então, das duas, uma. Tem 3 opções, né? Ou a Apple lança um Apple Watch mais potente, com muito mais RAM, com 8 GB de RAM, ou ela vai usar o iPhone para processar essas coisas e entregar no Apple Watch, tipo Genmoji. Você consegue customizar, dar o comando no Apple Watch, ele processa no seu iPhone e joga o resultado para o Apple Watch. É uma possibilidade, mas aí, claro, ficaria limitado a só quem tem os iPhones mais novos. E uma terceira é a Apple criar modelos muito menores para coisas específicas que rodem no Apple Watch. Não é impossível, né? Mas diante do que a gente está vendo desse bololô todo aí com o Apple Intelligence, não sei se vai acontecer isso agora, né? Mas, né, existe aí essas possibilidades da Apple trazer pelo menos alguns recursos de IA para o Apple Watch. O Gurman falou nessa coluna dele de domingo que a Apple ela não vai trazer exatamente Apple Intelligence para o Apple Watch, porque não tem como o hardware atual rodar, mas que ela vai lançar alguns recursos de IA e vai começar a chamar eles de Powered by Apple Intelligence. Que basicamente é aquela historinha, né? A IA já faz muito tempo no iPhone, né? Desde você identificar rosto nas fotos, tudo isso é IA. Mas ela não chama isso de Apple Intelligence. E basicamente o time de marketing vai passar a chamar isso de Apple Intelligence, né? O Apple Watch agora, né, tem uma watch face inteligente. É watch face da Apple Intelligence. Talvez não seja necessariamente a Apple Intelligence do iPhone, mas vai ser algo que eles vão passar a chamar de Apple Intelligence para vender, que o Apple Watch também tem IA, essa coisa toda. Então, o que dá pra gente tirar dessa matéria? Que o WatchOS 2 ele deve ter ali alguma inspiração no visionOS, mas que não vai ser alguma mudança drástica, e que vão ter recursos novos de IA, que não necessariamente vai ser, sei lá, a carangueja contextual que vai fazer comandos no Apple Watch, ou o chatbot, ChatGPT, vai ser uma coisa mais simples, mas a Apple deve fazer alguma mudança aí para falar que o Apple Watch também tá ganhando aí recursos inteligentes. Acho que do ponto de vista de comunicação, isso é perfeito. O fato de que, assim como por muito tempo a Apple chamou de Siri, fala baixinho pra não ativar aqui de ninguém, coisas que não tinham exatamente a ver com ela, que tinham, olha só, a ver com machine learning. Você deu o exemplo perfeito, né? Os stacks lá, as sugestões dela pro Apple Watch, contextual, de acordo com o momento do dia, fazia sentido mostrar o stack tal, que é diferente. Perfeito. No próprio widget do iOS também tinha isso, tinha um específico dela que também era contextual. Então a gente vai ver a mesma coisa com a Apple Intelligence. Eu acho isso positivo, né? Porque não vai ser a Apple Intelligence inteira rodando no relógio por conta de tudo que você explicou, também dei a pincelada no começo, mas recursos específicos
que usem algum tipo de aprendizado de máquina para te entregar um benefício que não daria para usar de outro jeito, já é Apple Intelligence. Então esse argumento, esse guarda-chuva, ele é abrangente de propósito. De comunicação, perfeito isso, né? Você vai ter... O jeito errado de fazer é o jeito que a gente conhece a caranguejo hoje em dia, que a do HomePod faz coisa que a da TV não faz, você pede para um timer da TV não faz, mas você pedir do... Então é muito fragmentada a experiência do que significa usar a caranguejo de acordo com o aparelho. Esse é o jeito ruim de fazer isso. O jeito bom é você otimizar funções para funcionarem no relógio, sim. Se o benefício que a gente receber for impossível de diferenciar entre a priorização e resumo de notificações do relógio em relação ao que tem no iPhone, perfeito. O trabalho é meio esse, né? Então acho que isso é positivo, sim. Acho que era inevitável que de algum jeito alguma manifestação de Apple Intelligence chegasse no relógio, seja só uma decisão de como que a Apple vai chamar isso, que no fim das contas é marketing, mas de como que você comunica para o mercado, literal de marketing, né? Como você mercada, como eu brinco no ADT, do que ser uma coisa enganosa. Acho que não é por aí. Mas antes disso, ela tem que de fato anunciar, tem que de fato lançar para a gente ter a certeza. Mas só de ter pintado essa notícia já mostra que mais cedo do que mais tarde a gente pode ver o que isso vai ser, como vai se manifestar no relógio, o que eu acho ótimo para todo mundo. Vamos ver em qual geração também vai funcionar, né? Exatamente o que eu ia falar, né? Vamos ver se de repente ela lança isso, mas guarda para os Series 10 ou até para os modelos que vão chegar em setembro, que é uma possibilidade, né? Colocar um chip um pouquinho mais rápido e já falar, ó, é só nesse aqui e os outros ficam sem. Exatamente. Agora, seguindo aqui com as notícias da semana, essa foi um finalmente que muita gente falou, né? Deu para escutar, assim, se você fizesse bastante silêncio, escutar o mundo inteiro falando finalmente pelas janelas por aí, porque parece que o Instagram está trabalhando em um aplicativo de iPad, e isso eu queria analisar do ponto de vista de iPad mais do que de Instagram, que eu acho interessante, né? E isso pode ser em consequência do vácuo que pode ser deixado por conta de toda a treta que tem a ver com o TikTok, etc., que tem, né? Me parece um aplicativo de iPad. E depois de muito tempo, muitos anos, o Instagram falou, não, tem tanta coisa para fazer que o app de iPad não é exatamente uma prioridade. E a gente tem, sei lá, 5 pessoas aqui fazendo o app, então não tem tempo, não dá para fazer, não tem recurso, etc. Parece que não. 15 anos depois, como notou Chance Miller, deve chegar um app de iPad. Isso seria um voto de confiança no iPad como plataforma ressurgida? Ou só porque chegou no momento que o Instagram, especialmente agora que nessa semana vai começar de novo o julgamento lá que pode separar o Instagram do WhatsApp, do Facebook, etc., eles vão tentar ao máximo otimizar a presença deles na vida de todo mundo para falar que não pode separar depois. Me parece, lendo essa reportagem da Information, que é mais uma coisa pro lado do Instagram estar se sentindo estagnado e estar tentando crescer mais, do que eles finalmente reconhecerem o iPad como uma plataforma que é preciso estar nela, né? Porque sempre o argumento foi esse. Toda vez que perguntavam pro Adam Mosseri, que é o chefão do Instagram, falava, e o iPad? Ele, seria legal, né? Mas não é a nossa prioridade. Não, a gente tem outras prioridades, tem outras coisas para fazer primeiro. O app de iPad não é algo muito importante pra gente no momento. Né? Ele sempre dava aquele argumento de, não, o Instagram é pra, né, você tirar foto com o celular, uma coisa de momento. Mas, né, a gente sabe que tem ali o pessoal que usa no iPad, que eu mesmo acharia pra postar foto, por favor, não fiquem tirando foto com o iPad, né? Aquela pessoa que leva o iPad no show e fica levantando um iPadão, assim, não seja essa pessoa. Mas para consumir foto, eu acho que seria muito legal. Você ter uma interface grande para ver as fotos grandes e tal, acho que seria muito bacana para isso. O Android já tem versão para tablet do Instagram, já tem até versão para dobrável. E agora, em partes, eu acho que a Meta sempre resistiu por causa da rixa entre ela com a Apple. A gente sabe que o iPhone não dá para você ignorar, porque é o iPhone. Agora, os outros produtos da Apple, para uma empresa como a Meta, que sempre está brigando com a Apple por algum motivo, App Tracking Transparency, toda essa questão que a gente já sabe, as outras plataformas são mais ignoráveis, né? Se a Meta não fizer um app de iPad ou de Vision Pro, que seja, ela não vai estar perdendo por conta disso. Se ela parar de fazer recurso novo para o app de iPhone, daí é um problema. Mas no caso do iPad, porém, a reportagem agora diz, né, que o Instagram tá de olho em possíveis novidades para crescer mais, tá de olho nessa questão do TikTok nos Estados Unidos, de se vai banir, não vai banir. E aí, sempre quando tem esse vai banir, não vai banir, mesmo que não seja banido, os usuários correm para outros lugares. Só a gente vê aqui no Brasil, né, com
o Twitter/X, que, né, teve aquele embrólio todo, o pessoal se dividiu, foi pra Blue Sky, foi pra Threads, até hoje, né, cai, WhatsApp fica um dia fora do ar, todo mundo baixa o Telegram. Então, assim, só de estar nesse embrólio TikTok, talvez as pessoas comecem a procurar alternativas. E aí, pro Instagram, talvez agora faça sentido ter um app bonitinho de iPad para convencer a galera a usar cada vez mais o Instagram. Então, o The Information falou que eles estão ativamente desenhando uma versão do Instagram específica para iPad. Não tem previsão de quando que isso vai rolar, mas eu espero que seja em breve. Porque, né, 15 anos já usando o app do Instagram, que basicamente o app do iPhone, ele é cheio de bordas pretas ao redor, que é uma coisa bem feia para quem tem iPad sabe como que é. Então, seria muito legal ter essa opção ali. E até para trabalho também, viu? Quem trabalha com redes sociais, né? Quem é gestor de mídia e tal, é muito mais prático você publicar numa tela grande do que ficar fazendo tudo no celular. Eu mesmo odeio digitar no celular, texto grande, né? Então, agora, para fazer legenda de post de Instagram mesmo, ou eu uso a versão web, e agora o iPhone Mirroring. Então, eu abro o iPhone Mirroring, né? Eu uso o Instagram no meu Mac para poder digitar as coisas num teclado de verdade. Então, para trabalho também, acho que ter um app de iPad seria ótimo. Vamos ver se finalmente a Meta vai entregar o que os usuários Apple pedem há muito tempo. Então isso diz mais sobre o Instagram do que sobre o iPad como uma plataforma, pelo que eu entendi. Com certeza. Ok. Isso o que você falou é muito verdade, cara. Se você já passou qualquer tempo com alguém responsável por administrar uma conta de Instagram, parece uma outra espécie de ser humano e de aplicativo. É muito louco como a pessoa tá ali, assim, parece, sei lá, criança jogando videogame, que você fala, nossa, é possível jogar desse jeito? É assim, como que você tá tirando tanto leite dessa pedra, né? Muito louco e você vê como, assim, é fazer o melhor da situação, porque é atravancado. Vamos ver se rola, né? A minha expectativa é que não pinte tão cedo, mas já tem um pouco mais de fumaça sobre isso, se voltou a ter fumaça sobre isso, nesse momento eu acho uma coisa positiva, né? Com certeza. Agora, eu, por coincidência, comentei no último ADT sobre como toda vez que eu entrei no Apple Maps na web, foi por acidente. Eu queria entrar Maps. Aí eu dou return, aí cai no Apple Maps, lá de novo, né? Eu vou lá no Google. Mas agora eu posso cometer esse acidente também no iPhone, é isso? Exato, porque agora o Apple Maps Web, que a Apple lançou ano passado, a versão web do Apple Maps, ela não é mais beta. Ela saiu do beta, né? Antes era beta.maps.apple.com, agora é maps.apple.com, então se você digitar esse endereço, você já acaba caindo ali no Apple Maps Web. E isso veio com uma novidade. Até então, esse web app do Apple Maps, ele só funcionava em desktop. Então você conseguia usar no Safari, no Chrome, Firefox e em tablet também. Você abria ali num tablet Android, no PC Windows, funcionava. Agora não funcionava nos mobiles, né? Em celular, mesmo que fosse iPhone, Android, não tinha como. Agora que saiu do beta, que a Apple migrou ali para o endereço oficial, funciona também em celular. Então, pela primeira vez, existe uma forma de usar o Apple Maps num telefone Android. Não sei se alguém ativamente escolheria fazer isso, até porque a gente está falando de um web app versus um aplicativo nativo, faltam muitas coisas, mas eu acho que é um sinal de que a Apple está se preparando aí para expandir o Apple Maps e até para fazer dinheiro com ele. Que a gente sabe, tem vários rumores já de que a Apple estuda monetizar a Apple Maps, né? Talvez fazer sugestão baseada em anúncio, tal qual ela já faz com a App Store, então ela considera trazer isso para a Apple Maps, talvez até por isso que ela está investindo cada vez mais na versão web, porque o plano a longo prazo é ganhar dinheiro com isso de alguma forma, e se ela vai ganhar dinheiro, daí faz sentido ter em outras plataformas, tal qual Apple Music, Apple TV Plus, que qualquer um pode usar. Então acho que é um sinal, né, muito legal ter isso. Para quem tem iPhone, acho que não vai fazer diferença, porque o aplicativo vai sempre continuar sendo mais completo, mas se alguém gosta muito do Apple Maps, agora dá para usar também no Android e, como eu falei, num PC, Windows ou qualquer outro aparelho. Eu ia perguntar justamente se você achava que isso tinha a ver com as iniciativas da Apple de monetizar a Apple Maps, com o resultado patrocinado, então, ok, aparentemente a resposta é sim. Deve estar chegando, né? Se saiu do beta, motivo deve ter, né? Ah, com certeza. E lembrando, né, que aqui no Brasil a Apple tá com os carrinhos pela rua, então logo mais a gente deve ver uma melhoria considerável no Apple Maps aqui, porque lá fora funciona muito bem. O Apple Maps, quando ele chegou, era aquela chacota, né? As ruas todas erradas, informações super As esquisitas. pontes derretidas, eu nunca esqueço das pontes derretidas. Era uma coisa tenebrosa, né? Que, enfim, a gente sabe toda a história.
Mas hoje lá fora funciona muito bem. Dependendo do lugar que você tá, onde a Apple já passou com esse carrinho e tudo, às vezes funciona até melhor que o Google Maps, por exemplo. Eu gosto muito da interface do Apple Maps para transporte público, acho muito mais eficiente que a do Google, por exemplo. Mas aqui no Brasil ainda não tem como. Eu até tento às vezes usar o Apple Maps, mas continua aquela coisa, lugares desatualizados, informações incorretas. Agora pode ser que mude, então torcendo para que mude e para que a Apple continue investindo cada vez mais no Apple Maps. Beleza. Agora, quero migrar agora para falar sobre o iOS 19, porque a gente tem visto muitas notícias e tem uma picuinha de Mark Gurman contra o John Prosser, cada um fala uma coisa sobre como é que vai ser o próximo iOS. Ainda assim, em meio ao que um diz e o que o outro diz, tem um overlap, tem algumas coisas em comum sobre o que a gente pode esperar sobre o design, o comportamento, o aspecto, a aparência, o layout, cada um pode falar de um jeito. Tirando as especulações que eles discordam e as que diferem, com base no que você está vendo sobre os rumores, talvez as fontes que você tenha, o que mais ou menos já dá para dizer que não é certeza, mas que é bastante provável que a gente possa esperar sobre como é que vai ser a aparência dessa versão reformulada do iOS, que me parece que é seguro dizer que vai reformular, que vai mudar. Agora o que tá meio aberto a debate, né? O que todo mundo concorda é que vai mudar, que vai ter um visual novo, mais inspirado no Vision OS, que é aquela coisa que a gente acabou de falar sobre o WatchOS, né? O Vision OS ele tem esses elementos. O iOS ele é translúcido, mas o Vision OS ele dá uma profundidade, ele dá aquele efeito mais de um vidro fosco, com sombras, com algo um pouco mais 3D. Então, espera-se que a Apple vai trazer um pouco disso para o iOS. Botões, em vez da barra de navegação fixa, uma coisa mais translúcida, transparente, com os botõezinhos flutuando. Então dá pra gente esperar ali um misto do que a gente tem no Vision OS hoje com o que a gente já tem no iOS. E aí a gente tem esse embate, né, dos leakers, dos jornalistas e youtubers, porque de um lado tem o Gurman falando uma coisa, de outro o Prosser brigando com ele, e aí um tentando desmentir o outro, porque o Prosser ele tinha postado há algum tempo aquela imagem com os botõezinhos flutuando na tela e tal, ele falou que não ia mudar muita coisa. Daí o Gurman foi lá e falou, não, ou isso é mentira ou isso é muito antigo, que vai ser uma mudança significativa sim. Daí o próximo falou, beleza, olha aqui então o que a gente viu de mais recente. Aí fez um vídeo mostrando várias imagens ali sobre conceitos criados em cima do que ele teria visto, segundo ele mesmo. E aí a gente consegue ver os pop-ups do iOS mais translúcidos ali, também mais parecidos com o Vision OS, alguns aplicativos redesenhados com a barrinha, né, a tab bar, onde ficam as abas ali de cada aplicativo, seria algo que ficaria flutuando na tela. Ele até mostrou, por exemplo, uma imagem de como poderia ser a nova busca dentro dos aplicativos, tipo mensagens, que ao invés de ficar no topo da tela, teria um botão de search embaixo e subiria um campo redondinho, que se a gente parar para pensar, faz sentido que a Apple Intelligence hoje é assim, né? Se você chamar a carangueja hoje, é uma barrinha que fica flutuando ali embaixo, então acho que já tem um indício de que a Apple quer migrar tudo para esse estilo, de coisas mais flutuando na tela, mais sombras. Então, dá para saber, assim, já que há um consenso entre esses leakers de que vai ter um visual novo inspirado no Vision OS. O que a gente não sabe é o quão radical ele vai ser. O Gurman dá a entender que vai ser uma mudança muito grande e que a Apple não vai se restringir só ao iOS, que ela quer unificar a linguagem visual entre iOS, macOS, iPadOS e potencialmente o WatchOS, que hoje tem ali uma inspiração, mas cada sistema se parece de um jeito, né? O Vision OS é o que se difere mais por ter essa profundidade, esse 3D. O macOS, como a gente sabe, tem esses ícones também com uma certa profundidade, que o iOS ainda continua naquela... O iOS continua naquela... olha o trava-língua aqui. Continua na era super flat. Trava-língua às 10 da manhã, de complicada. Mas o iOS ainda tá naquele estilo flat do iOS 7. Então cada sistema tá de um jeito. E aí tem a discussão também do formato dos ícones. Porque cada plataforma da Apple tem um ícone, né? O iOS é o ícone do jeito quadradinho sempre. O macOS, que tinha ícones livres, também adotou o estilo quadradinho, porém ainda com uma certa liberdade para o Mac, né? Tem alguns elementos que pulam para fora do quadradinho do ícone. Na Apple até falou, não, a gente quer deixar o Mac com identidade de Mac. Então ele é para lembrar iOS, mas não é para ser iOS. O tvOS tem os ícones
retangulares, para lembrar, né, o formato da TV, 16:9. O WatchOS tem os ícones redondinhos e o VisionOS também tem ícones redondinhos, mas o desenho é um pouco diferente. Segundo alguns leakers, vai ter ícone redondo. Segundo outros, agora o John Prosser falou que não vai ser nem redondo, nem quadrado. Vai ser um meio termo. Parece até o ícone da Samsung, olhando assim o... Tô achando horroroso, inclusive. Eu também não curti muito não o que ele postou. Mas assim, eu tentei voltar atrás, eu tentei procurar essa história de ícone redondo. Eu não achei nenhuma fonte muito concreta falando que era isso. Tipo, o Gurman mesmo nunca falou de ícone redondo. Ele até acho que falou assim de estilo de ícone, mas pode ser, sei lá, o ícone mais parecido com o do macOS, né, desde o Big Sur, do que de fato um ícone redondo. Então, isso do ícone tá meio incerto. Mas em questão assim de menus, de botões, a gente já sabe que realmente vem aí uma mudança que pode ser tão significativa quanto a do iOS 7. Não sei se vai chegar a tanto, mas acho que a gente está precisando, principalmente no iOS, de uma mudança visual para trazer novos ares, ainda mais que o hardware não está mudando tanto, então talvez mudar o software ajuda a dar uma graça, né, de novos ares para os devices da Apple em geral. O que eu tô gostando desses... E assim, tem muito conceito aparecendo e muitos deles funcionam super bem num print com 4 telas um do lado do outro. Como uma interface para mexer e usar no dia a dia, nem tanto. O que eu gosto dessa ideia da translucidez, de refração nas bordas, eu acho que deixa as interfaces, fica mais aberto, fica mais... respira melhor, né? Não é aquela coisa mais fechada, mais atravancada, mais sólida. Disso eu tô gostando. Esses ícones mais arredondados eu tô achando bem feios, espero que não seja nada parecido com isso, né? Eu vi alguém falar sobre, a hora que você toca no ícone, seria uma espécie de uma animaçãozinha fazendo ele ficar mais redondinho e para poder abrir, não sei se foi só especulação de alguém, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para essas matérias do 95Mac que estão explorando como é que devem ser essas mudanças. Obrigado por ajudar a fazer um pouquinho mais de sentido do que a gente pode esperar por aí. Para a gente fechar o episódio de hoje, eu quero trazer aqui umas notícias, humores, assuntos que pintaram a respeito das iniciativas imersivas da Apple, tanto para a parte do que seria um Vision Pro, quanto do que deve ser a parte de óculos, essa outra iniciativa imersiva da Apple, que inclusive parece que o Tim Cook está decidido a concorrer melhor, tentar ganhar da meta do Facebook quando o assunto são os óculos. Quer começar falando do Vision Pro ou dos óculos, Felipe? Vamos falar de Vision Pro? Que empolgação, né, pra falar de Vision Pro. Device que todo mundo ama, está ansioso pra ter. Enfim, Vision Pro a gente já sabe, não foi o sucesso que a Apple esperava, o negócio é caro, $3.500. E o futuro do Vision Pro tá muito incerto, porque primeiro, né, a Apple tinha aquela ideia de lançar uma versão mais barata, aí depois se falava já numa segunda geração, mas o que vai mudar nessa segunda geração? Nem a primeira emplacou direito, e a Apple tá nesse embate de tentar diminuir o preço ou tentar melhorar ainda mais o Vision Pro. Aí agora o Gurman trouxe um contexto melhor pra gente do que pode estar acontecendo dentro da Apple. E segundo ele, a Apple tem 2 objetivos. O primeiro seria lançar um Vision Pro 2, que inicialmente a ideia seria manter tudo igual e colocar um chip M5 dentro para deixar ele mais rápido, mais potente. Mas o Gurman falou que talvez a Apple tenha mudado um pouco de ideia, que ela vai mudar o rumo do Vision Pro. Porque o Vision Pro ele nasceu como esse produto que você pode usar ele de forma independente, em qualquer lugar que você esteja, né, desplugado, plugado na bateria, mas enfim. Só que parece que, segundo essa reportagem do Gurman, vindo das fontes dele, grande parte dos consumidores, né, quem comprou o Vision Pro, usa ele como monitor de Mac. E isso é o que eu ouço da galera do 95Mac, por exemplo, que o recurso mais legal, além de você assistir coisas em 3D, é você usar ele como monitor de Mac. A Apple até lançou aquele recurso que agora você tem uma telona ultra-wide na sua frente, e o pessoal diz que, de longe, essa é a maior utilidade do Vision Pro. E aí parece que a Apple, entendendo isso, ao invés de focar num Vision Pro que seja muito mais potente ou que tenha ainda mais novos recursos, ela vai focar num Vision Pro que possa funcionar acoplado ao Mac. Que você possa plugar ele no Mac, e aí esse monitorzão ultra-wide vai funcionar com uma latência, né, mínima, como se fosse um monitor mesmo plugado, que daí você está com o cabo ligado versus uma coisa sem fio que é igual o sidecar do iPad. Você consegue usar ele sem fio, mas se você plugar no fio, fica como se fosse um monitor mesmo, que a latência diminui muito, o bitrate é maior, então a imagem fica perfeita versus algo
que dá para usar, mas você percebe ainda um delayzinho, aí acredito que com o Vision Pro seja a mesma coisa. Então parece que a Apple, ao invés de focar em algo muito diferente, vai reconhecer que o Vision Pro é um negócio enterprise, a galera tá usando só para engenharia, né, medicina, não é aquele device que o pessoal vai comprar para usar em casa, então nem adianta, vamos colocar aqui pra galera usar plugado no Mac e vai ser isso. Então talvez ela vai começar a mudar o foco do Vision Pro, que de certa forma a gente até falou, comparou com o Apple Watch na época, né? O Apple Watch 1, o original, era uma coisa, a Apple vendia como aquela coisa fashion, bonita, colocava na capa das revistas. Ela percebeu que a galera só queria negócio para medir batimento cardíaco, usar como sensor de saúde. E do Series 2 em diante, né, as campanhas do Apple Watch, tudo voltou para isso, saúde e esporte. E é assim até hoje. Então acho que com o Vision Pro, ela percebeu que não adianta ela ficar tentando vender como: olha que legal o joguinho na sua cara, olha, né, assistir Ted Lasso em 100 polegadas. Porque quem tá comprando esse negócio de $3.500 é engenheiro e médico, basicamente, pelo que a gente tem visto. Então, ela parece que vai assumir esse lado. Ao mesmo tempo, ela não quer perder a corrida para Meta e afins, que tem headsets muito mais baratos que fazem mais sentido para quem só quer assistir uma série, um filme, um joguinho. E aí, com esse, né, Vision Pro voltado a ser plugado no Mac, ela poderia focar num outro modelo, que é mais leve, mais barato, talvez tenha um hardware que não é tão potente assim, e aí para justamente alcançar o público geral, para tipo, esse aqui é o modelo para você assistir filme, série, colocar o joguinho, e esse aqui é o modelo que você liga no Mac, ele tem tudo que você precisa para ter uma super tela ultra-wide na sua frente. Então, segundo o Gurman, né, são essas duas vertentes que a Apple está explorando. Um Vision Pro que se integra melhor ao Mac, uma nova versão do Vision Pro, e um modelo mais simples, com menos recursos, mais leve, para ser o modelo mais barato, que talvez ajude a Apple a competir ali com os aparelhos da Meta, por exemplo. E o Gurman também citou que a Apple continua interessada em ter, né, um produto que possa competir com os Ray-Bans da Meta, que daí a ideia, de fato, são óculos inteligentes, com câmeras, sensores, que é aquela coisa mais leve, integrada com inteligência artificial. Mas esse produto, né, se os próprios novos Vision Pro já estão um pouquinho longe, acho que isso deve ficar para tipo final de 2026, os óculos da Apple, então, né, vamos colocar aí mais uns 2, 3 anos no mínimo. Mas pelo menos a gente sabe que eles estão explorando, né? Sim, isso sobre o Vision Pro sempre foi óbvio assim. A ideia, a tecnologia, tudo que tem nele é muito bacana. A gente já falou 100 milhões de vezes aqui, né? Que a parte, o aspecto técnico extremamente promissor, mas encapsulado em um produto que não foi a lugar algum, né? Foi, assim, logo que saiu, eu escrevi no Mac Magazine. Esse é o melhor fracasso que a Apple já lançou. E é exatamente isso, né? Assim, tudo sobre ele é incrível, flopou, né? Então, ela pegar o aprendizado disso, extrair o que funcionou, otimizar para uma correção de curso na categoria do produto, não poderia ser um caminho melhor para ele. Então, explorar até esses dois caminhos, interessante também. Menos interessante, eu diria, do que ela ser decisiva em relação a um novo caminho, a um refinamento do caminho atual. Quando você começa a dividir em caminhos, nesse momento de linha de produto, eu acho meio... você não tem certeza do que você quer, vai jogar os dois no mercado e ver o que funciona. Talvez, sim, se tá com tempo e com dinheiro sobrando, que bom. Não parece ser o caso, mas que bom, né? Vamos ver se isso dá em alguma coisa. Você fez a comparação perfeita com o Apple Watch, que também é uma coisa que a gente vem falando, né? Acho que ele é o exemplo mais claro, mais do que iPhone, mais do que Mac, mais do que iPad, de um lançamento de produto, sim, você dispara, pinta o alvo em volta depois onde cair. Fez assim com o Apple Watch e funcionou, né? Tirou um monte de coisa que as pessoas não deram a menor bola e investiu cada vez mais no que as pessoas viram valor. Se fizer isso com o Vision Pro, perfeito, mas as pessoas têm que ver valor, senão não adianta nada, né? Acho que esse do Vision Pro é isso. Para a parte dos óculos, que eu desde sempre comento aqui que eu acho muito mais interessante, mais promissor, cabe melhor no dia a dia das pessoas, é um formato perfeito para você ter câmeras e interação com modelos de machine learning conversacionais em tempo real, com visão computacional, contexto dos arredores, perfeito. E se o Tim Cook está com sangue nos olhos para vencer a Meta, que está disputando sozinha nesse mercado, tipo...
A Samsung, que está ganhando por WO no mercado de dobráveis. Tem um monte de outros parecidos, mas ninguém chega muito lá. E a Samsung investe, já está com 5, 6, 7, 5 outras versões de dobrável. E beleza, ela segue confiante que esse nicho vai se sustentar a esse ponto. O pessoal já trocando de telefone, assim como troca de iPhone a cada 2, 3 anos, a Apple consegue prever isso. Acho que o dobrável é mais ou menos a mesma coisa. Então, a Apple tentando entrar nesse mercado para disputar com o Facebook que está sozinho nele específico, bacana também. E se o Tim Cook está com esse sangue nos olhos para finalmente conseguir uma vitória, melhor ainda. Esse negócio vai sair antes e vai sair melhor, especialmente se ele fizer comer o chicote ali, como geralmente ele faz quando ele vê que está precisando. A gente já viu alguns exemplos disso no passado. Né? Então, tomara. Tem aquele outro par de óculos da Meta que é mais avançado, que ela mostrou um exemplo recentemente, o Orion, né? Que o protótipo, se fosse ser comercializado, custaria $10 mil por unidade, absolutamente impraticável, mas como foi uma tecnologia bacana que eles colocaram, fez bastante barulho, as pessoas se mostraram genuinamente interessadas, o que o Facebook está fazendo é trabalhar em uma versão que vai custar menos de $10 mil, vai implementar algumas das funcionalidades que são próximas do Vision Pro em formato de óculos. Se for isso que seja o plano de concorrer e vencer, e chegar primeiro, fazer melhor, mais bacana, perfeito. Acho que vai ser, desde sempre, falo que essa é a casa perfeita para esses modelos e estou mais empolgado ainda com isso. Se ele tiver com esse sangue nos olhos de finalmente conseguir ir embora com um gol de honra, que ótimo, todo mundo vai ser beneficiado com isso. Espero genuinamente que seja o caso. Eu também acharia muito legal que a Apple seguisse esse caminho, mas primeiro ela tem que arrumar a Apple Intelligence, né? Depois pensa em Vision Pro. Perfeito. Uma coisa de cada vez, mas as notícias estão dando conta de que é uma coisa que eles estão mais confiantes, mais afim. Tomara que seja mesmo. Agora, para finalizar o episódio de hoje, a gente vai trazer de volta aqui o A Fonte Responde. Vocês podem mandar em gigahertz.fm/feedback perguntas que vocês têm e a gente pode responder aqui. E foi isso que o Mariano Silva fez. Ele falou: tenho uma viagem programada para Londres e para Lisboa e queria saber a opinião de vocês sobre qual cidade é mais vantajoso para adquirir produtos da Apple. O Felipe, como nosso viajante, nosso correspondente mundial, acho que é a pessoa perfeita para responder essa pergunta. Pois é, então, o pessoal fica com essa dúvida mesmo, né, de onde que vale mais a pena comprar o seu novo produto Apple, né, para quem viaja aí para vários lugares. Tem algumas considerações para serem feitas, porque primeiro que tem a questão de moeda, né, a moeda é diferente, mas também questão de imposto, então tudo isso acaba mudando um pouco. Eu até abri aqui para a gente fazer uma comparação, para pegar o MacBook Air. Então, eu abri aqui a Apple de Portugal e a Apple do Reino Unido. Na Apple de Portugal, o MacBook Air está 1.249 euros. Isso dá R$ 8.253. A gente sabe que a Libra vale mais, só que no Reino Unido, o MacBook Air está 999 libras, ou seja, ele está custando R$ 7.600, menos do que em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, Portugal tem uma coisa que o Reino Unido não tem mais, que é o tax-free, que você consegue pedir ali um reembolso do seu imposto, né, como turista. Quando você sai do país, da União Europeia, você consegue pedir aí esse tax-free. O valor do tax-free ele varia um pouco de produto para produto, né, de quanto você está comprando, do que é, mas geralmente ele é uns 10, 15% do que você está comprando. Então, eu diria que de um MacBook Air, você consegue tirar aí uns mais de 100 euros, 100, 150 euros de tax-free, o que vai dar quase o mesmo preço do Reino Unido. Então, na prática, bem parecido. Não muda tanto assim, mas claro, em Portugal você precisa lembrar de pedir o tax-free, porque senão fica mais caro. E lá na Inglaterra não tem tax-free, mas sai mais barato. Aí realmente vê o que faz mais sentido para você, da sua disponibilidade. Mas não tem muita diferença, não. Agora, dentro da União Europeia, né, considerando os preços em euros, Portugal costuma ser mais em conta do que outros países. Né? Se você for na França, Alemanha, por exemplo, os produtos, até na Itália, se eu não me engano, os produtos costumam ser um pouquinho mais caros. Né? Portugal e Espanha ali são os países menos caros da União Europeia e isso se aplica a produtos da Apple também. Mas Portugal versus, né, a Inglaterra para comprar produtos Apple, na prática, pegando o preço bruto, o produto na Inglaterra sai mais barato, mas se você pedir o seu tax-free, o preço fica ali bem parecido.
Tá, eu acho que eu compraria em Portugal só pra ter o prazer de pedir o imposto de volta, conseguir receber depois, pra você ganhou dinheiro. Não é isso, óbvio, mas você ganhou dinheiro comprando um iPhone, né? Cara, eu vou te falar que assim, me dá uma sensação muito feliz de alguém me dar dinheiro no aeroporto. Tipo, olha só, toma aqui o seu dinheiro de graça, né? Não, né? Tem imposto e tal. Você já pagou e ele tá te devolvendo parte do imposto. Mas a sensação é essa, que você foi viajar, fez sua viagem, comprou coisas e ainda ganhou dinheiro em cima disso. É muito gostoso. Então, eu gosto de pedir o meu tax free. Até tem uma piada com os meninos, né? Quando eu viajei com o William Max, a gente foi lá na Apple dar passeio de graça. Assim, eu não sei aquele portunhol bem enrolado, né? Mas eu falei, tô na Espanha, eu não vou falar inglês, vou tentar falar o meu portunhol. Cheguei na Apple Store, eu quero tax free. Isso virou uma piada entre a gente. Então, assim, peça o seu tax free. E lembrando que a Apple tá com aquela briga no Reino Unido, né, sobre privacidade, criptografia, etc. Vai que baixa uma lei do Reino Unido que modifica e fala que os iPhones que tem um modelo de... Eu acho que é mais garantido. Tô especulando aqui com base em nada, mas eu acho que é um ponto a mais em favor de comprar em Portugal. É, com certeza. Agora, uma outra diferença que vale notar é que se você comprar Mac, em Portugal o layout do teclado é diferente, porque lá eles têm o teclado português de Portugal, né? Então, se você não se importa, vem ali com o cedilha, até parece um pouco com o layout do Brasil, e lá na Inglaterra daí é o layout de teclado inglês. E na Inglaterra tem Apple Store, então se você quiser encomendar o teclado dos Estados Unidos, você consegue encomendar que eles te entregam na Apple Store. Em Portugal daí não tem como, porque lá em Portugal você não tem uma Apple Store física, né? É um pouquinho mais complicado. Mas, por exemplo, no site da Apple, se eu quiser comprar com o teclado customizado, eu não consigo em Portugal? Eu acho que no site consegue, daí você tem que ter um endereço para, né, receber esse Mac, né? Lá na Inglaterra você consegue... De repente, tendo disponibilidade, você até encontra um modelo já com teclado americano dentro de uma loja mesmo e um pouquinho mais fácil. Tá, ok, porque existe até essa possibilidade. Geralmente a entrega é mais demorada, porque esse sim, tem que, né, fabricar na China, vai saber como é que vai estar isso agora para trazer, né, então demora um pouquinho mais mesmo. Não é fabricar na China, tô brincando, mas a parte de estoque ele é um pouco mais centralizado e mais escasso. Até mandar para você, pode ser que já tenha ido embora do país, mas eu sei que, por exemplo, quando eu tava mesmo em Barcelona, fui na mesma loja da Apple que você, perguntei se tinha um MacBook Pro com teclado americano, falaram, não, esse aí você tem que pedir no site mesmo, aqui na loja a gente nem tem. Então dá meio na mesma, né? Não ia ter de qualquer jeito, mesmo se tivesse loja lá em Lisboa. Então a conclusão é que ele vai se sentir melhor e mais realizado se comprar em Portugal, é isso? Vai ganhar um dinheirinho de graça, né, entre aspas aí. Eu mesmo, quando eu vou viajar, o dinheiro em papel que eu levo é sempre o dinheiro que eu pego de tax-free, né? Pra ter uns trocadinhos de emergência ali, é 100% dinheiro de tax-free. Excelente. Bom, pessoal, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/147 ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o A Fonte. Lembrando que em gigahertz.fm/feedback vocês mandam perguntas, mandam impressões, mandam sugestões de pauta, sugestões de coisas pra gente falar menos aqui também, por que não, né? Pode ir lá e dar essas dicas pra gente. E pra falar com você, Felipe, como é que faz? Bom, pra me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no @felipe.exposito, lá no Instagram e no Threads. Excelente, obrigado por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que tá rodando lá em Cupertino. Pra falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento pra Lura o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado sobre como o Tim Cook pode, né, valer-se da experiência que ele tem em fazer um teatro lá por Trump cantar vitória, e isso em favor da Apple, especialmente nessa confusão toda de tarifas. O link vai estar na descrição. Só obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.